Professora Andréa, boa tarde. Boa tarde. E temos ciência que a sua agenda é muito extensa, né? E muito obrigado por atender a equipe do Núcleo de Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. E a professora Andréa de Albuquerque Lima trabalha há 20 anos na Universidade Tuiuti, é coordenadora do MarkNet MBA em Gestão de Vendas e Marketing Promocional. Trabalha atualmente com pesquisa de mercado. O nosso tema será com base na atuação da professora, ou seja, nas pesquisas de mercado de eleições, não é? E, professora, nós vamos iniciar perguntando a respeito dos erros dos institutos de pesquisa nas estimativas de intenção de voto aí para o primeiro turno das eleições de 2022, que se tornaram foco até em 4 de outubro de um pedido de abertura de inquérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública à Polícia Federal. Como a professora Andréa enxerga ou enxergou tal situação? Então, obrigada pelo convite, né? Agradeço aí para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto de pesquisa. Eu, particularmente, né, por estar tanto tempo trabalhando com pesquisa, sou uma defensora da pesquisa, porque eu acho que realmente ela retrata um momento da realidade, desde que ela, né, esteja dentro dos parâmetros corretos. Então, até acho que antes da gente comentar aí do erro nas pesquisas eleitorais, acho que é bacana a gente fazer um resgate, falando um pouquinho, né, de metodologia ali de pesquisa em si, porque a característica principal, né, de pesquisas eleitorais aí são baseadas em pesquisas probabilísticas, né? Ou seja, onde tem aí o cálculo estatístico, né, margem de confiança, margem de erro, para que, de fato, os resultados, né, condigam com, ou pelo menos, né, ali expressem a realidade, né, aquele momento, porque a pesquisa que é o caso das pesquisas eleitorais, são pesquisas transversais, né? Então, as pesquisas transversais, você faz um corte naquele momento, é como se você fizesse um corte e você está tirando uma fotografia daquele momento, né? Qualquer evento que aconteça ali para frente ou alguma alteração pode mudar essa realidade. Então, falando dessa questão, né, dos erros dos institutos, e até eu acabei vendo várias matérias, né, sobre o assunto, falando sobre, e cada um tem uma colocação e uma perspectiva a respeito disso. A questão da abertura de inquérito, na verdade, ocorre aí, né, justamente por conta da incerteza do que de fato esses institutos fizeram, né? Porque é uma série de variáveis que podem estar aí trabalhando conjuntamente para que isso tenha acontecido. Então, é difícil a gente, como analista de pesquisa, saber ao certo, assim, foi isso exatamente que ocorreu, né? Até por conta de não ter um detalhamento específico da metodologia que eles empregaram, de como foi feito, né? O fato é aí que pode, né, até mais para frente, acredito que a gente vai comentar um pouquinho mais específico sobre isso, dos motivos, né, que podem ter ocasionado aí esses erros, né? Então, o pedido aí de abertura de inquérito realmente na minha concepção, né, para que haja uma investigação mais a fundo do que realmente ocorreu, né? E foi pedido o arquivamento dessa solicitação, né? Posteriormente. Posteriormente, né? Então, quer dizer, na verdade, assim, né, a gente tem que olhar também, porque o que acontece? A pesquisa ela tem toda uma questão ética, né? Esse é o princípio da pesquisa de mercado. Você, como pesquisador, ser ético e não, de forma alguma, tendenciar resultados, né? E a gente sabe que, estatisticamente falando, numa pesquisa é fácil, né, você tendenciar resultados ou manipular uma coleta, tem como se fazer isso. Então, assim, esse cuidado que é um primor, né, na pesquisa para que isso não aconteça e para que os institutos não sejam descreditados, né, para que não caia aí no descrédito. Então, veja, eu acho que uma coisa muito importante é que talvez
a gente não pode afirmar aqui, mas que há de se ter esse olhar também é em relação às fontes solicitantes da pesquisa. Né? Então, a gente vê, por exemplo, os dois institutos ali, IPEC e Datafolha, que tiveram essas diferenças gigantescas, né? E não foi só para a questão da eleição presidencial, mas no Senado também, né? A gente vê ali que no Senado chegou a ter, por exemplo, para a disputa em Santa Catarina, o Jorge Seife, do PL, né, teve 20,8 pontos percentuais a mais do que o IPEC apontava. Né? Também para o Senado, ali em São Paulo, Marcos Pontes, 18,7% pontos percentuais a mais. E são candidatos do PL, né, do partido ali do Bolsonaro. Então, provavelmente há muitas especulações aí nesse sentido, mas a gente vê lá, né, a solicitante da pesquisa para esses dois institutos foi a Rede Globo de televisão, né? Então, a gente não pode afirmar nada, mas assim, esse também fica um olhar para se pensar sobre, né, o que realmente foi feito nesse aspecto. E, querendo ou não, a Rede Globo vem batendo firme no governo atual, ou no PL, né? Ela demonstra um partidarismo aí, né? Na forma de se comunicar, na forma de se colocar. Não tem ela tem deixado claro que ela não está trabalhando de maneira imparcial, né? Para ambos ali. Então, ela deixa, na maneira de comunicar, na maneira de fazer as coisas, ela deixa evidente que tem um certo partidarismo, né? E como até outros veículos de comunicação, justamente ao contrário, né? São favoráveis ao governo atual e atacam justamente os outros partidos adversários, digamos assim. Exatamente. Né? E a professora até antecipou os exemplos que nós tínhamos colocado aqui, e essa questão que nós também tínhamos apontado aqui, de exemplos de erros graves, né, cometidos nas estimativas para o Senado e o governo em diversas unidades federativas do Brasil. Né, foram diversas. E a professora até já antecipou aqui o nosso foco IPEC e Datafolha, e a professora Andréa já citou os exemplos do Senado, com Jorge Seife, isso em Santa Catarina, e em São Paulo, para o Senado, Marcos Pontes, com a diferença de 18,7 pontos percentuais a mais do que tanto IPEC como Datafolha registraram em suas pesquisas. Né? E nós tivemos também ainda um governo de São Paulo, quando Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ficou com 42,3%, e Fernando Haddad, do PT, com 35,7%. E o IPEC, na época, dizia que o Fernando Haddad teria 41% das intenções de voto, ou seja, ele ficou com mais 5,3%. Não, ele ficaria com mais 5,3%, e o Tarcísio com 31%, ou seja, menos 11%, 11,3%, para sermos exatos, 11,3%, de menos 11,3%. Isso o IPEC. E o Datafolha, o Fernando Haddad ficaria com 39% das intenções de voto, mais 3,3%, e o Tarcísio de Freitas coincidiu aqui, com o mesmo percentual, a IPEC e Datafolha, ambos com 31%, menos 11,3%. São erros importantes na maior cidade do país, não é? E o que chama atenção é assim, porque os institutos, na verdade, o que né, convencionalmente se faz? Em pesquisas empresariais que são solicitadas, né, trabalha-se aí convencionalmente com uma margem de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%, para mais ou para menos. Né? Em pesquisas eleitorais, já tem essa redução da margem de erro justamente por isso, porque se eu deixo uma margem de erro de 5%, eu posso, né, alterar aí o resultado de uma eleição. Então, eu já reduzo essa margem de erro para 2%, para mais ou para menos. Então, a gente vê que nesses erros aí, né, na questão dos institutos, é uma margem de erro muito alta.
né? Como a gente citou ali do Senado, por exemplo, é 20,8. Então, assim, realmente salta aos olhos, né? E gera uma curiosidade. Por isso houve, né, toda uma repercussão nesse sentido, porque realmente são índices muito altos, né? Além do que aquilo que se previa. E isso até direciona o resultado, porque tem muitos, vou votar naquele que está ganhando. Exatamente, porque o que acontece? As pesquisas eleitorais, elas têm um papel muito importante, né, para a sociedade, que é trazer essa sinalização do candidato que está à frente. Tem até eleitores, que muitas vezes condicionam aí o seu comportamento de voto conforme as pesquisas eleitorais, no sentido assim, não vou desperdiçar meu voto, né? Tem essa consciência, às vezes, tem esse pensamento do eleitor, não vou desperdiçar meu voto porque fulano está com uma margem, né, um percentual de votos muito baixo, então vou votar nos candidatos que têm um percentual maior, né? Então isso é muito importante. E nós levantamos que ainda para o Senado nós tivemos divergências aqui no Paraná, foi no Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Paraíba e outras regiões do país. Foi um número muito extenso de unidades com discrepâncias muito grandes entre aquilo que foi a previsão, principalmente desses dois institutos que nós citamos, IPEC e Datafolha, e o resultado final das eleições, né? Porque até a gente tem, por exemplo, a gente está falando aqui, né, principalmente de IPEC e Datafolha, mas a gente tem resultados, por exemplo, do Instituto do Paraná Pesquisas, Sim. Que aí fez também, né, nacionalmente aí para presidente, e eles ficaram dentro da margem de erro. Então, a gente tem lá na pesquisa, né, a pesquisa deles apontou lá Lula com 47% dos votos válidos e Bolsonaro com 41%. Né? Então, está dentro ali. O Instituto Futura Inteligência também, né, nesse caso, o solicitante aí foi o Banco Modal, e ficou lá Lula com 43,6%, e Bolsonaro com 40,5%. Né? Então, eles se aproximaram muito do que era realmente o resultado da eleição. E aí gera realmente um despertamento nosso para ver, alguém fez alguma coisa, né, errada, ou, de repente, aí a gente vai falar, não sei se você vai colocar essa questão dos principais motivos aí de divergência, se eu já posso... já tem aqui lá na frente, pode adiantar. Tem então, aqui na então frente. Tá, tem. Porque assim, é bem provável, né, que... E assim, em pesquisa você também tem que ter muito cuidado para comunicar os resultados da pesquisa. Porque, por exemplo, quando você diz lá, no caso, né, principal ali de Lula e Bolsonaro, Lula tem 41, né, que foi o... Não, 48, né, que estava lá, e eles estavam colocando o Bolsonaro como 36 ou 37, acho que é isso, né? Sim. Só que você tem que gerar um alerta, né, para as pessoas que também não estão, que ainda estão indecisas, por exemplo, né? Então, assim, gerar um alerta, no comunicar essa pesquisa, gerar um alerta para esses índices também, porque são índices que podem, no dia, alterar o resultado de uma eleição. Porque a gente sabe que os eleitores indecisos, eles vão, né, até o dia do voto nas urnas, eles vão tomar a sua decisão, que pode ser para um lado ou pode ser para o outro. Então, isso também é importante, né? Outra coisa que eu acho que pode ter realmente influenciado é a questão que nós tivemos lá das abstenções de votos. Sim, né? sim. Mais de 30, eu até coloquei aqui, mais de 32 milhões, foram 32.770.982, que representa 20,95% dos votos. Então, assim, um percentual importante, muito alto, que pode alterar qualquer resultado. Né? Na verdade, aqui eles se absteram, né? Não votaram ali. Mas, por exemplo, outra questão que a gente pode colocar aqui e que nesse caso da abstenção não apareceu nas pesquisas, né? A gente não tem, entende? Tipo, a gente não teve esse parecer, por exemplo, as pessoas não, eu não vou votar, eu não vou no dia votar na urna, né? Então, isso repercute no final, no isso, resultado exatamente. final das eleições. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que
a pesquisa em si ela não conseguiu retratar ao certo o comportamento do eleitor nas urnas, né? Aí tem também outras opiniões colocando aí que é possível, né, que os eleitores, principalmente aí do Bolsonaro, no momento da pesquisa não deram, digamos, a resposta, né, de que iam votar, que a sua intenção de voto era para o Bolsonaro, mas no dia da eleição acabaram votando o Bolsonaro e por isso esse aumento aí de percentual, né? Então também tem essa vertente. E a depender, a professora acredita que a depender do cliente que solicita as pesquisas, será que os institutos direcionam um pouquinho para atender? Digamos, a Globo solicitou pesquisas de intenção de voto ao Instituto A. Esse instituto sabe que ela prefere a vitória de um determinado partido ou de um determinado candidato. Será que esse instituto trabalha nesse sentido de agradar o cliente ou eles têm que ser totalmente imparciais? Olha só, eu diria, né, para falar sobre isso, não deveria ser. O correto não deveria ser, né? Eu, como instituto de pesquisa, eu preciso, como eu falei ali no início, trabalhar com a questão ética. Sim. E ser imparcial, independente dos resultados. E isso vai beneficiar a um ou vai beneficiar a outro, né? É o mesmo caso de eu solicitar, vamos pensar um pouquinho só paralelo a essa questão das eleições para a gente poder fazer um comparativo. É a mesma coisa que eu sou uma empresa, né? Quero verificar lá, por exemplo, a percepção dos meus clientes em relação ao meu produto ou serviço, ao meu atendimento. Solicito a pesquisa, contrato uma pesquisa de um instituto de pesquisa e vou dizer para eles lá, eu preciso que vocês investiguem os meus clientes, verificando a satisfação com o meu produto, com o atendimento. O que o instituto precisa fazer? Ser imparcial. Né? Então, assim, independente se o cliente está satisfeito ou não, e se tem reclamações, e se essas reclamações aparecerem, como é muito comum, como nós, por exemplo, aqui no Marknet, já fizemos vários trabalhos para clientes externos, então nós somos imparciais. Né? O resultado ele vai aparecer. Se se tiver um resultado negativo, ele vai aparecer, ele tem que aparecer para o cliente, porque a intenção é demonstrar a realidade, né? Mas, na prática, eu, particularmente, como analista, observando o que eu vi, os resultados, eu acho que é possível, sim, que tenha um tendenciamento nessa questão por conta do solicitante da pesquisa. Infelizmente, é triste falar isso, mas eu acho que tem, sim. Normalmente, eles atuam dessa forma. E só curiosidade, um parênteses, quanto será que custa o custo de uma pesquisa dessa? Olha, é bem alta. Na verdade, assim, o que acontece? Em termos de metodologia de pesquisa, a pesquisa eleitoral ela é rápida, né? Ela é rápida e ela acaba tendo uma característica muito de enquete, que você, né, vai perguntar ali só focado nos candidatos, né, quem vai votar e tal. Então, em termos de tamanho de execução de pesquisa, ela é mais rápida, mas ela tem uma abrangência, né? Porque ela tem que representar ali todas as regiões do país. Então, isso acaba encarecendo um pouco. Eu não tenho estimativa assim ao certo, por exemplo, para falar de uma pesquisa eleitoral, mas baseado em pesquisas quantitativas, por exemplo, né, que nós executamos no Núcleo, que já fizemos para vários clientes aí, como Tigre, Copel, Nutrimental, né? Então, dependendo aí da proporção da pesquisa, olha, assim, por exemplo, pesquisas que nós fazíamos aqui, né, acima de 50 mil, e eleitoral eu imagino que deva ser bem mais que isso. Com certeza. Agora eu ia pedir à professora, para fazer a gentileza, esses critérios de apuração, só voltar um pouquinho, para mais e para menos, 2% para mais, 2% para menos. E esses critérios, esses percentuais, eles podem ser além, 5%, que a professora comentou. Né? Na verdade, o que acontece? Como eu falei ali, convencionalmente os institutos, né, de modo geral, acabam adotando aí, se eu uso, né, margem de confiança lá de 95%, uso uma margem de erro de 5%. Isso, para mais ou para menos. Na verdade, esse cálculo vem lá da estatística, né,
da curva normal, e aí a gente até explica isso em sala para os alunos, né? Dos números inteiros para o menos infinito, para o mais infinito. Então, na verdade, esse erro, né, está lá na curva da estatística, lá, que é o bicaudal que a gente fala, né, que vai o erro para um lado ou o erro para o outro. Então, o que você faz? Nas pesquisas eleitorais, você mantém essa margem de confiança, mas você diminui a margem de erro. Né? Então, é como como é que eu posso dizer? É uma forma, né, de você se aproximar mais da realidade, né? Diminuindo aí essa margem de erro. Sim. E agora, nas campanhas que nós estamos tendo agora, ou na campanha, né, para a presidência da República, e alguns governos estaduais, e eles têm que buscar agora os votos daquelas pessoas do percentual de abstenção, não é? Acho que a tendência é essa, né? Porque são pessoas que são aptas a votar, né, que tinham condições ali de votar e não compareceram às urnas, né? Então é uma captação bem importante, porque até se a gente for olhar para a presidencial, né, a gente tem lá os 2 candidatos, terceiro e quarto lugar, que tiveram um maior número de votos, que já se posicionaram em relação a determinado candidato, né? O que acaba, assim, não significa dizer que todos, né, que todos os eleitores daqueles candidatos vão migrar, né? Isso que eu ia perguntar. Para o candidato. Ele pode não, porque assim, não é uma regra, né? Por exemplo, Simone Tebet está apoiando Lula e automaticamente todos os eleitores dela migram para o candidato, né? Pode ser que não, pode ser que tenha um candidato, né, eleitores que, né, vão migrar para Bolsonaro. Mas às vezes funciona até o contrário, né? Mas assim, considerando que o candidato está, né, está se declarando ali, não, eu estou apoiando tal pessoa, então a maioria tende a ir para o candidato que está sendo, né, apoiado. E aí faz muita diferença essa busca aí nos votos nos eleitores que tiveram abstenção. Né, e foi até uma surpresa, Simone Tebet, ela aparece, inclusive, no horário eleitoral do PT. Uhum. E agora o fato de, nos eventos públicos que o Lula tem feito e alguns outros assessores, eles estão usando camisa branca. Diz que segundo nós estávamos lendo, é orientação da Simone Tebet para que o PT se desvincule do vermelho. Uhum. A gente vê, por exemplo, questão do comunismo, né? O candidato, né, o Requião, que né, ali se filiou ao PT, mas daí você vê, né, um posicionamento, por exemplo, é o símbolo, mas tem o coraçãozinho azul, né, dentro da estrela vermelha, só usa azul, então né, então tem aí esse desvio aí para desvincular, né, dessa questão do PT. Do comunismo do comunismo, exatamente. Que justamente a equipe de Bolsonaro vem atacando, né? Mais alguma questão, professora, assim, que considere importante, queira acentuar? Então, falando de metodologia, né, que eu acho importante ressaltar um pouquinho aí, por exemplo, eu peguei um pouquinho lá para olhar sobre a metodologia do IPEC, né? Então, o IPEC, ele fez, né, obviamente, a pesquisa probabilística, ele respeita lá, até no documento de PDF, eu dei uma olhada, então ele respeita os percentuais de representatividade das regiões do país, né? Então, a região sul, região sudeste, lá, então ele respeita esses percentuais. Porém, o que acontece? Ele usa a sua metodologia em 3 estágios, né? O primeiro estágio, que seriam lá os municípios serem selecionados probabilisticamente, né? Então, o que acontece? O cálculo, né, o cálculo de amostra, ele é proporcional ao tamanho de cada estado, ali, de cada município, né? Então, os maiores vão ter mais eleitores entrevistados. E o segundo estágio, ele é selecionado por conglomerado, né? Então, eles usam lá setores censitários. E aí, uma vez definidos esses setores censitários, o terceiro estágio cada conglomerado vai ter um número fixo aí de votantes, né? E eles usam daí, né, esse número fixo aí segundo cotas de variáveis descritas. Então,
quais são essas variáveis que eles se baseiam, né? Então, eles pegam lá sexo, grupo de idade, que seriam as faixas etárias, né? A questão da instrução, atividade, se é agricultura, indústria de construção, comércio, enfim, serviço, e raça, cor, né? Então, outra divergência, digamos assim, outro motivo que poderia talvez escolaridade também, né? que poderia auxiliar, contribuir, na verdade, para esse erro que teve, é a questão da desatualização dos dados do censo. Né? Então, a gente tem uma questão aí, o censo do IBGE é feito a cada 10 anos. Né? O último censo a gente teve em 2010. Era para termos tido em 2020, não tivemos, né? Por conta aí da pandemia. Começou, né, agora sendo feito aí a coleta 2022. Então, assim, por mais que sejam feitas projeções, que é o caso, né? Sempre é feito projeções para tentar acompanhar ali o crescimento, os números da população, enfim, mas não são dados confirmados, né, comprovados, porque tem aí um gap, né, um tempo entre uma coleta e outra. Então, esse também seria um fator de contribuição, pode ser, né, um fator de contribuição para também que essa seleção de amostra feita pelo Instituto não represente, de fato, o que se tem no país, né, em termos de população. E é bem complexo, né? Uhum, são várias vertentes, né? Várias questões. A grosso modo, o que a gente poderia, né, fechar aí como hipótese de divergência, né? Questões estatísticas, então, a maneira, né, da metodologia empregada dos institutos, o próprio tendenciamento aí nos resultados, que esse é uma das hipóteses de divergência que eu gostaria de não acreditar, né? Até porque sou uma defensora dos institutos de pesquisa, então isso é muito negativo. E para a gente, público, parece que fica bem notório, né, que há um certo viés político aí, como a própria imprensa tem atuado assim, né? Alguns veículos de comunicação. Exatamente. Infelizmente, né? E o terceiro seria essa mudança mesmo comportamental, do eleitor que demonstrou algo nas pesquisas de intenção e alterou esse comportamento no momento das urnas. Então, acho que seriam os 3 principais ali para fechar. Então, professora, muito obrigado assim, pela despender esse tempo conosco. Imagina. Né? E eu tenho certeza que elucidou as nossas dúvidas e certamente daqueles que assistirão ao programa futuramente. Muito obrigado pela atenção. O Núcleo de Comunicação agradece e certamente vamos procurá-la futuramente para novos debates, novas questões. Imagine, eu que agradeço, né? É sempre um prazer aí estar com o pessoal da Universidade Tuiuti. E pesquisando sempre, né? A pesquisa, na verdade, ela é algo que, quando feita corretamente, né, e respeitando aí as suas devidas metodologias, de fato, ela vai retratar uma realidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, então.